As entrevistas ficam mais fáceis de editar. Quem sugeriu? O Azenha, do Vinho Mundo. Ó, tá pronto, começou a gravar. Então vou lá, eu vou dar um pontapé inicial aqui. O cenário político brasileiro é bastante nebuloso, com inúmeras incertezas. Na fase mais recente, já se falou em golpe dentro do golpe, né, de que o Bolsonaro preparava um golpe, né, ameaçava intervir em outros poderes, ele até chegou a falar, segundo a revista Piauí, em mandar tropas para o Supremo, então já se falou em golpe. Já se falou que ele estava muito enfraquecido, isolado, desgastado, né? E que com isso cresceria a bandeira do impeachment, se lançou a bandeira do impeachment, né? Mais de 40 entidades entraram com pedido de impeachment, né? Já são 60 pedidos de impeachment na Câmara, se achava que o bicho estava para cair, e agora já se fala que o capetão voltou a melhorar, né? Ganhou popularidade aí com o auxílio emergencial, está fazendo mais política, né? Com o Centrão, né? O general Heleno que dizia: se gritar pega Centrão, não fica um, tá quietinho, né? Então, essa é a situação de um cenário político muito nebuloso. Para tentar entender esse cenário político, fazer uma perguntinha bem simples, fácil de resolver, né? Que é entender esse quadro político, eu vou conversar agora, num bate-papo rápido, com uma das principais referências políticas das esquerdas no Brasil. Estou falando isso sem confete nenhum, é o que eu penso, né? Que é uma grande figura, o Roberto Amaral. Considero um grande amigo, um grande pensador, né? O Amaral é jornalista, escritor, é um grande lutador das causas democráticas, das causas nacionais, das questões do trabalho, sociais. Foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula, foi fundador e presidente do Partido Socialista Brasileiro, é articulista da revista Carta Capital, mantém um blog, quem não conhece, conheça, Pensar Brasil, e atualmente está envolvido numa importante frente de batalha, sempre esteve envolvido nessa frente de batalha, mas agora reorganizando o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, IBEP, que juntam várias grandes cabeças, né, para pensar o Brasil, né? Lançou, inclusive, nesse 7 de setembro, o seu novo site. Amaral, brigadão por você ter topado esse papo. O que eu falei sobre você como referência política das esquerdas brasileiras não é confete, não, é o que eu penso, né? Brigadão por você ter topado. E a perguntinha, então, é simples. Como que você analisa esse quadro político brasileiro, essa fotografia do momento? O Bolsonaro está mais fraco, está mais forte? Bolsonaro tem condições, já tem gente dizendo que ele vai ter uma grande capacidade de influência nas eleições municipais. Como que você analisa o quadro, essa fotografia? Bom, você precisou. Nós estamos diante de uma fotografia. Portanto, é um fenômeno sem importância. Porque a fotografia significa congelamento e o processo social significa movimento. Portanto, não devemos dar mais importância do que se deve a uma fotografia. Ela registra um determinado momento que é alterado por si, pelas suas próprias forças internas, e é alterado pelas forças externas, que será a nossa atuação. O que eu quero dizer com isso? É que há uma tendência na sociologia política de explicar, um parêntese dentro de tantos parênteses, eu não me preocupo com o Bolsonaro. Eu estou mais preocupado com o bolsonarismo. Que se explica o bolsonarismo do ponto de vista puramente sociológico histórico. Ele é o reflexo natural e inevitável da formação histórica desse país, fundado no etnocídio, fundado na escravidão, fundado na exploração do trabalho, etc. Isso não basta. Isso não basta. Porque isso pode nos dar um desassossego. Eu expliquei esse fenômeno. Esse fenômeno só me interessa a interpretação dele, na medida em que essa interpretação serve para eu intervir nele, para modificá-lo. Portanto, a análise é o que nós precisamos fazer para enfrentar o bolsonarismo. O bolsonarismo, em muitos aspectos, é claro que ele não é um jabuti pendurado no galho de goiabeira daquela Damares. Ele é um fato social, político, e que reflete
um determinado estágio do desenvolvimento das forças da burguesia. Ele atende a interesses concretos, que estão na ordem do dia. Né? O suicídio da indústria, né? O conglomerado financeiro, nacional e internacional, o nacional internacionalizado. Ele atende aos interesses do imperialismo, ele atende aos interesses da política externa, não exatamente dos Estados Unidos, mas precisamente do Trump. Né? Ele atende ao anticomunismo larvar, arcaico de indústria das Forças Armadas. Ele atende a uma série de interesses, por isso ele aflora. E ele atende ao conservadorismo da sociedade brasileira, que nós sempre nos negamos a entender, por não tentarmos aprofundar a análise da sociedade. Nos áureos anos do lulismo, a partir principalmente de 2002, quando cresce a imagem do Lula, nós confundimos o prestígio do Lula, a admiração do Lula, a sua capacidade de galvanização com a emergência das massas. Nós confundimos o avanço do PT com a politização das grandes massas. Não houve nada disso. Por uma razão até muito simples. É que nós, a partir de 2002, nos recusamos ao trabalho de politização. Uhum. Nós inventamos, nós mal interpretamos, eu estou sempre usando plural, nós mal interpretamos a fracassada conciliação de classes do varguismo, aplicamos a política em nome da governabilidade, isso principalmente a partir da crise do mensalão, e nós, ao conciliarmos com a direita, com a qual nós devíamos ter apenas composto, ao conciliarmos com a direita, nós renunciamos ao grande trabalho que seria a politização. Nós recusamos o fazer político. Por exemplo, nós tivemos a grande iniciativa que foi a Bolsa Família. Não explicamos para a sociedade o que era aquilo. O beneficiário, uns acharam que era mérito dele, outros ficaram achando que era dádiva de Deus. Nós levamos a energia, e nós socialistas sabemos a importância da energia, para os rincões mais remotos do Nordeste e da Amazônia. E não Luz para todos. Luz para todos, e não explicamos o que era aquilo. Nós quintuplicamos o número de vagas. Nunca a universidade pública brasileira teve tantos pobres e negros. Não politizamos. Então, o jovem negro da favela que ingressou, ora ele pensa que foi o mérito dele, ou o pastor diz a ele que foi Deus. Há quantos anos nós não falamos? Nós recusamos as teses clássicas do socialismo. Há quantos anos nós não falamos em luta de classe? Há quantos anos nós, os socialistas, deixamos de falar em socialismo? Sem falar em outras questões menores. E esse é o quadro de fundo. Quer dizer, nós temos que ver que eu quero insistir nisso, o bolsonarismo não é, como dizia Marx, um raio num dia de sol. Ele tem suas causas. Não só causas sociais, intrínsecas, com essas causas das deficiências do movimento popular e de esquerda no Brasil. Aí tem mil razões, que isso pede um debate. Só ele, um debate longo, que não é o caso. Então, nós estamos diante de uma fotografia. Esta fotografia tem um outro elemento importante para nós analisarmos. É que nós estamos diante de imaginemos uma corrida de carros, como é que a gente chama? Essas corridas aí, que antigamente aqui é do Fittipaldi. Fórmula 1. Fórmula 1. Imaginemos a Fórmula 1.
com só um camarada correndo. É isso que está ocorrendo. O senhor, o capitão, está soltinho na raia. Quem ele está fazendo oposição? A oposição de verdade, aqui muito entre nós, que ninguém me ouça, está sendo feita pela direita. É a direita enfrentando a extrema-direita. Não somos nós, a esquerda, que estamos fazendo o discurso. O discurso está sendo, fica entre direita e extrema-direita. Fica entre Dória e o capitão. Então, na medida em que nós colocarmos outros corredores na pista, o quadro tende a mudar. O quadro tende a mudar. Isto no que depende da nossa ação. Independentemente da nossa ação, existe o reflexo da bola. A bola é o melhor exemplo para a questão social. A não ser que ela seja quebrada, é impossível você empurrar a bola e não vê-la de volta. Nós estamos marchando até o final do ano para a maior crise social, econômica deste século neste país. Nós estamos chegando a 20 milhões de desempregados. Desses desempregados calculados pelo IBGE, fora os desamparados, fora os precarizados, fora os uberizados, os que já desistiram, etc, etc. Uma grande massa. Some-se a essa grande massa aqueles que estão dependendo de R$600 mensais. Vai ser 300. E que vai virar 300 agora. Virar 300. Eu li há pouco, eu não vou dizer aqui o número, porque eu posso não ser seguro, mas é assustador o número de pequenas e médias empresas que quebraram neste país. E são elas que empregam. Fala-se em 700 mil. Pois é. E são elas que empregam. E o governo só está preocupado com as grandes empresas. Agora mesmo está liberando, acho que algo em torno de 31 bilhões para o sistema financeiro, para pagar os juros da dívida pública. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Nós vamos caminhar para uma grande crise. Nos meus artigos, eu cheguei a prever que o PIB, que no ano passado foi 1,1, cairia dentro desse menos 1,1, 8% a 9%. No primeiro semestre já caiu 10%. Nós estamos voltando à economia de 10 anos atrás. Nós vamos ter um grande... Eu não torço por isso. Nós vamos ter uma grande crise econômica, social, com reflexos evidentes na política. Isto vai abalar as bases do bolsonarismo, evidentemente. Mas aí, só para encerrar, porque eu acho que eu já falei mais do que devia, há uma questão que eu coloco. Estamos nós, a esquerda, preparados para enfrentar essa crise? Nós estamos pensando nessa crise? Nós estamos nos organizando? Sem esquecer que as crises, as grandes crises sociais, são sempre um instrumento da direita para golpear a democracia. Não vou mais, já se falou muito, não preciso lembrar a ascensão de Mussolini e a ascensão do nazismo. Basta ver a história do Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, é como nós vamos chegar ao final do ano. Se eu entendi, Amaral, que você levanta isso, a foto do momento pode até ser de um fortalecimento do Bolsonaro em função desses problemas todos históricos, né, dos nossos erros, inclusive, né, pode até ser um fortalecimento do Bolsonaro. Agora, você está dizendo, está se avolumando uma crise, né, que junta a crise da pandemia com uma crise econômica profundíssima, e isso pode levar a um desajustamento total na sociedade brasileira,
e como você não está preparado para dirigir esse processo pode dar brecha para coisas piores ainda. É isso? É isso? É isso? Tá. Não, legal. Beleza. Não, porque é isso, porque fica muito essa coisa da fotografia do momento, dessa volta, desse aumento de popularidade do Bolsonaro, agora muito casado com a questão do auxílio emergencial, dessa relação que ele vai fazendo uma relação mais política com o Centrão, ou seja, ele deixa de ser aquele Bolsonaro do chute para ser o Jairzinho Paz e Amor, né? E que isso daria um eterno fôlego para ele. Só que é isso, nós estamos diante de um cenário que pode vir uma baita crise. Houve um congelamento, não sei se eu ouvi a sua intervenção. Melhorou? Melhorou, agora está ótimo. Não, era isso. Agora, eu estava querendo ainda, para sair um pouco da fotografia, Amaral, você até tem escrito bastante sobre isso, queria que você me falasse assim, o que você considera assim, as principais características, como você diz, não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. O que você considera as principais características? Quais são os principais desastres que esse bolsonarismo causa à nação brasileira, à soberania brasileira, à democracia brasileira, ao trabalho no Brasil? Como que você avalia? Eu vou misturar os desastres com as características. Tá. Nós temos diante de nós um manual do conservadorismo. Nós temos diante de nós o manual do pensamento fascista. Não estou dizendo que isso é um regime fascista. Eu estou dizendo que tudo que você estudar como características do fascismo, o seu desdobramento e muitas vezes na sua origem, você vai encontrar na emergência do bolsonarismo. É o retrocesso em termos de valores. É o retrocesso em termos religiosos. A retomada do primitivismo. É o retrocesso em termos identitários. É o retrocesso em termos dos direitos trabalhistas. É o retrocesso em termos dos direitos sociais e civis. É o retrocesso nos termos do conceito de propriedade privada. E aí vem duas características de que ele se separa das noções clássicas do nacionalismo, do fascismo, tanto do italiano quanto do alemão. É um governo entreguista. É um governo, enquanto eles eram governos nacionalistas, nós somos um governo que tem por pressuposto a subalternidade. A subalternidade política, a subalternidade ideológica, a subalternidade dos interesses, etc. A política brasileira, isso é um grande mal, porque tem reflexos econômicos, tem reflexos ideológicos, etc. Nós somos, em termos de política internacional, um grande Porto Rico. Este país que já teve momento de liderança no mundo. Nós lideramos aqui na América Latina. Nós lideramos a política, nós avançamos sobre a África. Nós defendemos interesses internacionais. Nós tivemos um papel importantíssimo na questão ambiental. Nós fomos instrumentos de paz. Nós hoje somos um instrumento de desagregação na América do Sul. E de forma humilhante, de forma sem princípios, de forma canestra. Então, e nós estamos, ao mesmo tempo, que é outra distinção com relação ao fascismo, nós somos um país, temos um governo anti-industrialista. Nós estamos desmontando a indústria nacional. Nós temos um governo antidesenvolvimentista. Toda a tradição do desenvolvimento brasileiro, que nasce em 1930, o papel do Estado como fomentador do desenvolvimento, isso não tem nada a ver com o estatismo, está sendo desmontado. As agências que foram responsáveis
pelo desenvolvimento nacional estão sendo desmontadas. Está sendo esvaziado o BNDES, está sendo esvaziado o Banco do Brasil, a Caixa Econômica está ameaçada de privatização, a Eletrobras, que responde por 40% da geração de energia do país, e isso é uma questão de segurança nacional, está sendo ameaçada de privatização. Estão desmontando a Petrobras. Desmontaram a Petrobras. Estão entregando o pré-sal que nós, há 10 anos atrás, imaginávamos como a grande salvação da economia nacional. A partir dele, nós iríamos dar o grande salto. E por aí vai. E por aí vai. Quer dizer, sistematicamente, é um governo que está contra o conhecimento e a cultura. Desde o primeiro momento. E é simbólico que ele tenha de sair acabado com os Ministérios da Cultura e do Trabalho. Ele está destruindo a ciência, a tecnologia, a pesquisa. Não, Miro, não existe um só país do mundo que se tenha desenvolvido sem que tenha antes desenvolvido a sua indústria. Não tem país nenhum do mundo que tenha desenvolvido a sua indústria que não tenha sido antes um grande centro de desenvolvimento científico e tecnológico. Eu desafio um exemplo só, de um país que tenha chegado ao desenvolvimento, se mantendo atrasado tecnologicamente e se mantendo agrário. Nós hoje voltamos aos anos 30. Nós somos um país agrário exportador. O que torna a economia vulnerabilíssima. Porque nós, como era no Império e no final da República Velha, nós passamos a depender dos humores das bolsas de Chicago e de Nova York. Aí sobe e desce as commodities. E sobe e desce, então, a nossa receita. É uma política de devastação. É uma devastação do ponto de vista ideológico, a pregação permanente, e é uma devastação do ponto de vista econômico. Agora, tem uma coisa aí no meio. Agora, antes de você entrar nessa coisa do meio, só te provocando, ainda nessa caracterização do bolsonarismo, você diz assim, ele tem, da diferença do fascismo, do nazismo, é que ele não é nacionalista e ele não é industrializante, né? Uma pergunta, Amaral, cadê os militares? Porque os militares seriam a parte defesa da nação. Nesse mesmo rumo, ainda na provocaçãozinha, cadê a tal burguesia brasileira, né, com essa destruição da indústria brasileira? Essa turma, os pendores nacionalistas e os pendores industrializantes, morreu? O que houve? Eu posso ser muito franco? Vamos lá. A tal da burguesia nacional, tanto quanto o tal do nacionalismo das Forças Armadas, tanto quanto a formação democrática das Forças Armadas, só existiram das elucubrações do meu querido Partido Comunista, do Partidão, e na cabeça do Prestes. Principalmente, nós nunca tivemos essa burguesia. Não há registro dessa burguesia defendendo o interesse nacional. É uma burguesia suicida. Desde a nossa formação, e aí tem que puxar uma história, desde a nossa formação, nós fomos uma economia voltada para o exterior. Nós começamos, não foi produzindo para a nossa população. Nós começamos já na colônia como produtores para exportação. Nós não começamos com alimentos. Nós começamos com pau-brasil para a Europa fazer tinta. Depois a extração de ouro. Depois o açúcar no Nordeste e no Rio para exportar. O café para exportar. As nossas mentes sempre foram lá fora.
Nós nunca pensamos, a burguesia nacional nunca pensou no projeto nacional. Esse projeto começa a ser formulado, justiça seja feita, por Vargas. E a burguesia paulista, que era grande beneficiária, nunca entendeu isso. Fez, inclusive, um levante contra ele. Não tem essa porque eu não conheço esse episódio da burguesia nacional vinculado ao interesse nacional. O grande sonho do empresário nacional é vender o seu negócio para uma empresa multinacional e aplicar na ciranda financeira. E morar em Miami. Quem é o grande capitão de indústria do Brasil? Até hoje, nós só registramos um pensador do empresariado brasileiro, Roberto Simons. Sabe o que é que nós temos depois do Roberto Simons? Escala. Pela Fiesp, a maior federação do país, você imagina o que é o empresariado brasileiro. As Forças Armadas, já vem lá atrás, meteram na cabeça as seguintes coisas. É inevitável o conflito Oriente-Ocidente. Nós somos do Ocidente. A defesa do Ocidente será feita pelos Estados Unidos. Nós não temos alternativa. O resto é desdobramento daí. A subserviência é desdobramento daí. Nós temos forças armadas que não têm armas. Os nossos equipamentos são de segunda. Os Estados Unidos, os russos, os chinos estão na quinta ou sexta geração, nós estamos na segunda. Equipamento de 40, 30 anos. E estamos aceitando o que foi recusado, justiça seja feita por Geisel, o papel de capitão do mato na América do Sul, ameaçando a Venezuela, fazendo pressão na Bolívia, quando nós éramos um instrumento de defesa, contrariando tudo que tem na Constituição e na nossa tradição diplomática. Nós nos vangloriávamos desde o tempo do Rio Branco, das nossas relações com os nossos vizinhos, de sermos bem recebidos, sermos queridos, da não intervenção, da autodeterminação, do multilateralismo. Nós estamos abandonando tudo isso, com o apoio das Forças Armadas. Historicamente, a gente fala do papel das Forças Armadas na campanha do Petroleiro Nosso. Primeiro erro, não foi das Forças Armadas, foram de alguns militares. O general Orso Barbosa era muito importante, mas ele não era toda a Força Armada. Enquanto ele estava na campanha do Petroleiro Nosso, o Juarez Távora estava no clube militar fazendo a campanha do Petróleo Não É Nosso. Então, estou assistindo ao desmonte da Petrobras. Sim, tem um protesto. Sim, um ai. Sim, um xoxo. Estou assistindo, e justiça seja feita, eles têm intervenção no desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente a Marinha, principalmente da parte nuclear. Estou assistindo o fim da Universidade Pública Brasileira e o fim dos fundos setoriais que alimentam a pesquisa e a ciência do país. Não dizem nada. Nada. Você não houve nada. Não houve um protesto. O que se sabe é cada vez mais a integração em cargos civis, salários que se acumulam. Por exemplo, o general Heleno ganhava algo perto de R$70 mil na preparação das Olimpíadas. Então, isso
é o nosso herói. Bom, não sei. Mas a coisa do meio. Eu vou tratar de uma questão que é sua. Na origem de tudo que nós falamos lá atrás, tem o papel dos aparelhos ideológicos do Estado. Congelou de novo. Aqui está bem. Aqui tá tranquilo. Voltou? Alô, alô. Voltou? Voltou. O papel dos aparelhos ideológicos do Estado. O papel dos meios de comunicação. Não é de agora, não. De anos e anos lá atrás, de manhã, de tarde, de noite, destilando o atraso, destilando o primitivismo, destilando o liberalismo, fazendo campanhas antinacionalistas, anticomunistas. Nós achávamos que isso não ia ter efeito. Eu não sei como é em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, as rádios de manhã, é uma lavagem cerebral insuportável. A mesma coisa. Da minha faxineira, quando vinha, ela vinha com o rádio, ela vinha praticamente pendurada no rádio, ouvindo esses negócios. Aí eu digo, o que é que eu vou dizer a ela? Como é que você contrarresta isso? Onde é que está a nossa... Bom, evidentemente nós não tínhamos condições de contrarrestar isto. É um poder muito grande. Mas não poderíamos, pelo menos, tentar a nossa imprensa, que nós já tivemos. Ela ouve essa maçaroca, sem contradição. Eu não ofereço nada a ela. Aí ela sai daqui, vai para a periferia, se encontrar com o pastor. Aí eu acho que ela voltou errado. Amaral, para a gente tentar ir fechando aqui. Então, fizemos aqui tentamos sair... não, excelente. Tentou sair da fotografia, tentar entender melhor o que é o bolsonarismo. E é isso, nós estamos cheios de problemas. Diante desses problemas todos, eu queria uma opiniãozinha sua. Como que está o nosso lado? Como que está a nossa atuação? Além da parte histórica, você já apontou todos os nossos erros, inclusive nessa questão da comunicação, né? Para frente, né? Como que as esquerdas têm atuado nesse cenário de bolsonarismo, nesse cenário de regressão, né? Quais os desafios, quais as dificuldades? Uma pergunta que tem sido muito feita é o seguinte: as esquerdas sozinhas têm como enfrentar o bolsonarismo? Ou há necessidade de explorar contradições, né? Procurar construir frentes mais amplas para bloquear o bolsonarismo? O que você avalia desse quadro político, do papel das esquerdas? Para a gente tentar fechar. Você colocou várias coisas ao mesmo tempo, eu vou tentar juntá-las, porque muitas das suas perguntas contêm a resposta. Primeiro, a nossa atuação é muito ruim, muito fraca. Ruim e fraca, se nós levarmos em consideração o desafio. Segundo, nós não estamos fazendo, eu me refiro à esquerda, nós não estamos fazendo ao bolsonarismo combate ideológico. Este é isso para mim é fundamental. A questão de nós havermos abandonado a batalha ideológica. Nós todos optamos pelo processo eleitoral, democrático, representativo. Foi uma decisão certa, mas ela não encerrava tudo. O pragmatismo eleitoral, e nós nos curvando aos ditames da burguesia, quando estabeleceu as regras,
todas as regras contra os interesses da expressão popular, nós optamos, nós privilegiamos o eleitoral sobre o político. E eu não vejo por que nós não podíamos disputar o processo eleitoral fazendo um discurso político. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a nossa fragilidade organizacional. E no meio da nossa fragilidade organizacional, há uma questão que os meus companheiros vão compreender a observação que eu vou fazer. A crise do PT. O PT é hegemônico na esquerda. É hegemônico como quadro, é hegemônico como militância, é o partido mais de maior expressão nacional, dos grandes quadros, e ele está numa crise profunda. É uma crise que eu diria até existencial, né, de compreender qual é o seu papel, a dificuldade de olhar para trás, pensando a grande dificuldade de olhar para frente, de formular um projeto. E isso tinha que ter, como está tendo, efeitos sobre o resto da esquerda. Porque o PT, além de ser o grande partido que é o partido que tem a maior, ou talvez a única grande liderança popular desse país, que é o Lula. Então, a imobilidade do PT e do Lula se refletem sobre o restante da esquerda. E nós estamos também vivendo o problema da dificuldade da organização. Eu sou, com perdão da má palavra, eu sou leninista, não vejo como a política sem a organização. E não sei se nós estamos pensando na minha cabeça, a organização é uma figura dialética. Ela não é estanque, não é, de novo, a palavra fotografia. Mas nós não estamos com um tipo de organização apto ao quadro de hoje. Então, estamos atônitos. Nós não estamos sabendo compreender as modificações que ocorreram no campo da comunicação. Nós estamos ainda na fase gutenbergiana. Como é agora a comunicação da esquerda? Mas não estamos resolvendo essa questão. Como é que nós vamos furar a nossa bolha e chegar à periferia? Por que nós perdemos a periferia? Por que nós perdemos a classe média? E, como chave de tudo isso, nós estamos com dificuldade de fazer oposição ao Bolsonaro. Temos uma dificuldade. Eu tenho o maior respeito pelos nossos parlamentares. São 70 e poucos, 100, né, num covil de 513. Mas o fato evidente é que quem está fazendo oposição, não sei se quem está fazendo oposição, não sei nem se ela ainda está fazendo. O único conflito é da direita com a extrema-direita. Até os liberais, do Estadão e da Folha de São Paulo e do Globo, estão recuando. Porque viram que bater muito no Bolsonaro podia bater no que para eles é fundamental, que é a política do posto Ipiranga. Então, eu só vejo em torno de nós desafios crescentes, e eu não vejo saída se nós não nos concentrarmos, todas as nossas organizações, na reflexão sobre isto. A velha questão, de novo, Lênin, que é a minha crítica ao pronunciamento do Lula ontem. Eu louvo o pronunciamento. Primeiro de tudo, por ter havido. Só o fato de ter havido já foi um avanço. Mas ele não diz o que fazer.
fazer agora? Apontar para 2022? Ora, minha gente, está muito longe. Está muito longe. Eu não sei qual vai ser o quadro desse país em 22. Então eu vou dizer que a solução para os nossos problemas é o voto em 22? Eu voto em quem? Vamos votar em nele? Ele não disse claramente ser candidato. Então nós precisamos de uma palavra de ordem. A velha palavra de ordem. Como aglutinar as nossas forças? A primeira questão é aglutinar nossas forças. Segunda questão, as nossas alianças. Mas nós só podemos pensar nas nossas alianças se nós tivermos claro o nosso objetivo. Uma coisa é uma aliança para combater o governo. Outra coisa é uma aliança para combater o bolsonarismo. Outra coisa é uma aliança para derrotar o bolsonarismo nas eleições. Precisa ficar claro qual é o nosso projeto, que não ficou claro naquele pronunciamento. Olha, eu quero agradecer muito. Eu sei que eu estourei, mas felizmente você vai poder editar. Joga ao ar. Mas ficou excelente, Amaral, ficou excelente. Belíssima reflexão, belíssima provocação, várias provocações, né? E a gente vai continuando conversando. Eu vou te encher novamente. Aproveitar que você está trancado em casa, né? Te encher novamente. Vamos continuar conversando. Achei que foi excelente. Te agradeço muito de coração, viu, mestre? Eu agradeço a você e a todos os que nos ouvirem mais tarde. Tá, e se cuida direitinho, tá? Um abração. Um abração. Você está com o interfone aí tocando. Tchau, tchau.